Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça conosco nesta noite. Como de costume, como não podemos deixar de o fazer, inicialmente o nosso profundo agradecimento a Deus pelas nossas existências, por tantas benesses que Ele nos oferece, por tantas coisas que temos e que algumas vezes, em função dos nossos afazeres, dos nossos corre-corres, nós esquecemos de agradecer. E o tema de hoje da nossa fala é: podemos ser felizes na Terra? A felicidade vai passar por nós reconhecermos e agradecermos a tudo aquilo que temos, porque temos e recebemos muito. Na fala de Jesus, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, vamos reconhecer motivos de gratidão, independente das circunstâncias ou das problemáticas que possamos estar inseridos. Nossa gratidão a Jesus, médico de nossas almas, companheiro de todas as horas e razão maior de aqui estarmos nessa noite. Nossa gratidão à casa, pelo convite, pelo carinho, pela acolhida que recebe a todos nós. É muito bom estar aqui, é muito bom conviver com essa psicosfera, é muito bom compartilhar desse banquete que é oferecido a todos nós. Nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autoiluminação, nesse processo de aqui nos alimentarmos sobre a ótica espiritual, mas também sobre a ótica material, porque muitas vezes aqui recebemos o tratamento para o nosso corpo físico, atenuando, curando enfermidades. Então, gratidão à casa, aos trabalhadores dos dois planos da vida. E por último, nossa gratidão a vocês pela paciência e pela caridade em nos ouvir. Como falávamos, o tema da noite é: podemos ser felizes na Terra? Será que podemos ser felizes? Mas o que é felicidade? Que conceito, qual é o meu entendimento de felicidade? Muito provavelmente, e quando o indivíduo, quando o ser adquire consciência, ou passa a adquirir consciência, mesmo ainda muito adolescente, jovem, da vida, ele passa a sonhar, ou esperar, ou almejar a felicidade. Não vamos perguntar aqui se esse é o desejo de todos, porque uma vez em uma conversa falando sobre o tema, não era uma exposição, mas era uma conversa na casa espírita, falávamos sobre essa questão da felicidade e daqui a pouco alguém falou: não, mas eu não quero ser feliz. Vivia um momento de dificuldades muito grandes. Provavelmente vinha com esses processos que às vezes nos alcançam, e por talvez não ter ainda a compreensão de toda aquilo que o Espiritismo nos oferece, dentro dos seus princípios, do que, como foi tratado aqui na semana passada, das causas, das aflições, vivia momentos em que, puxa, eu não quero ser feliz, eu não quero saber de mais nada. Mas fato é que a felicidade nos move. Fato é que na grande maioria de nós almejamos sim esta felicidade. Mas o que é ser feliz? E para iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de fazer um convite a vocês. De maneira silenciosa, aqueles que desejarem, fechem os olhos e por 30 segundos vamos mentalizar o que nós gostaríamos, o que nós desejaríamos neste momento para sermos felizes. Vamos lá? 30 segundinhos. Nós vamos
convidá-los, né, a retornar, porque senão a nossa lista vai ficar grande. Que invariavelmente, né, nós somos eternos pedintes. E também, dentro desse processo de entender felicidade, né, muito provavelmente, muitas das questões que hoje, cada um de nós, dentro do momento em que vivenciamos, nós vamos fazer pedidos ou vamos desejar questões que guardam relação com o nosso momento. Talvez hoje, para alguns de nós, ser feliz significa a cura de uma enfermidade que o nosso filho está vivenciando, ou um problema relacionado com um ente querido. Talvez nesse momento a felicidade para nós seja o encaminhamento desse mesmo filho. Talvez para nós a felicidade seja eu conquistar aquele almejado emprego que eu estou buscando há 3, há 4, há 5 anos e eu não consigo encontrar. Mas se nós fizermos um outro exercício e retornarmos a 5 anos atrás, será que os pedidos que nós estamos fazendo hoje seriam os mesmos? Se retornarmos um pouquinho mais, a 10 anos atrás, a 15, a 20, a 25, a 30, eu paro pelos 30 porque não dá para voltar mais, senão eu vou para a barriga da minha mãe. Né? Mas fato é de que esta questão daquilo que nós almejamos para ser feliz, ele vai tendo uma, digamos, uma adaptação ao momento em que eu vivencio. Porque invariavelmente também nós atribuímos o nosso aspecto da felicidade, a busca da felicidade, às questões que envolvem a nossa vida material. Que envolvem as relações. Né? Mesmo dizendo assim, puxa, mas eu estou pedindo não questões materiais, por exemplo, do meu filho, mas envolve que o meu filho dê certo do ponto de vista material. Que ele tenha uma vida, né, que seja uma vida dentro de determinados padrões, que ele possa construir família, constituir família, que ele possa ser feliz. Na grande maioria das vezes nós atribuímos essa questão da felicidade, vinculamos essa questão, essa busca da felicidade a aspectos que envolvem, vamos falar em outra, não em questões materiais, mas nas relações nossa com a nossa estada enquanto encarnados. E eu não sei se eu posso contar, se eu estou autorizado a falar, mas as casas espíritas agora estão na versão 3.0. E aqui, os expositores, quando aqui vêm, conseguem, tem alguns equipamentos aí que vocês não conseguem ver, e daqui a gente consegue ver o que vocês pensaram. Porque o pensamento, o Espiritismo vai nos dizer que ele plasma, né? Toda vez que nós pensamos, nós plasmamos. Lembra dos gibis, das histórias em quadrinho que tem os balãozinhos? É o que nós estamos vendo daqui. Vocês querem saber o que nós estamos enxergando? Não? Como nós estamos vivendo o momento do Espiritismo 3.0, né? Os nossos amigos são tão eficientes que eles já projetam algumas das percepções dos carros, das casas. Né? Claro que é apenas uma brincadeira, né? Uma associação de felicidade com vida boa. Uma associação de felicidade com eu não ter dificuldades, eu não ter problemas. A associação de felicidade, né, com momentos que se traduzam em conforto, em bem-estar, e por aí se vai. Muitas vezes nós temos esse conceito, trazemos esse conceito a respeito da felicidade. E o Espiritismo, essa doutrina consoladora, essa doutrina, né, que tanto nos fortalece, que nos impulsiona, que oferece os instrumentos, né, para que cada um de nós, de acordo com a maneira que nós percebemos, porque sim, percebemos de maneiras diferentes. Isso é extremamente importante para que possamos construir relações onde a fraternidade, a indulgência, a tolerância estejam presentes.
Eu posso estar aqui tratando de alguns temas, né? Trazer algumas questões e a interpretação, o entendimento de vocês ser completamente diferente de um para o outro. Um está certo e o outro está errado? Não. As percepções, a forma como nós recebemos, como nós entendemos, ela vai guardar uma relação com tudo aquilo que nós temos, com as nossas crenças, com a forma que eu fui ou posso ter sido educado, com o meu nível cultural, com o momento que eu estou vivenciando dentro da minha jornada evolutiva. Dentro sobre esta ótica, a gente pode chegar a uma conclusão de que não existe um certo e um errado. O que existe são percepções diferentes. E desta maneira eu consigo me relacionar melhor. Desta maneira eu crio condições para ser feliz. Porque a partir do momento em que eu passo a perceber no outro, você não me entende, você está totalmente equivocado, eu gerei uma animosidade. Eu gerei a possibilidade de se criar um conflito. E aí vai ser o meu ponto de vista contra o seu. E vai ter um vencedor e um perdedor. Quando eu admito a possibilidade de uma percepção, eu falo, olha, eu não percebo como você percebe. Sobre a minha ótica, para mim isso tem esse significado. Mas você tem o direito de perceber da tua forma. E dentro desse contexto de doutrina espírita, nós vamos nos pautar em uma pergunta de O Livro dos Espíritos para fazer as reflexões acerca da felicidade. Esta pergunta é de número 922 e Kardec questiona os imortais dizendo: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro ou de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Pela pergunta a gente já consegue analisar a grandeza de Kardec. Porque a pergunta já nos dá subsídio para ficar falando uma hora com vocês. Vejam que a pergunta dele é extremamente profunda, porque primeiro ele diz: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Aí ele complementa dizendo: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Vamos dar alguns exemplos, vamos avaliar o que Kardec está colocando aqui. Algumas vezes, nós, em função das questões que nos envolvem a nossa vida terrena, no campo profissional, por exemplo. Digamos que nós estamos lá vinculados a uma fábrica, a uma indústria, e nesta indústria nós almoçamos. Lá tem um refeitório. E falo isso por experiência própria, porque já trabalhei numa indústria aqui na cidade industrial. Almoçava lá nesta empresa. Algumas vezes nós nos pegamos verbalizando assim: não aguento mais comer nesse refeitório. Não aguento mais comer a mesma comida. Algumas vezes em casa mesmo, E, puxa vida, não aguento mais comer todo dia a mesma coisa. Tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí, se nós nos permitimos, falávamos no início da questão de algumas crianças, que, na música de Meimei, de crianças que, por exemplo, nascem ou que vivem lá na África, na Etiópia, em outros países, ou famílias inteiras, que para eles, se tivessem a oportunidade de comer todos os dias num restaurante, era motivo de felicidade. Então o que Kardec está dizendo aqui, nos chamando já a reflexão, no sentido de que os valores que nós damos, ou este olhar que nós, muitas vezes, em função dos momentos ou das situações, ou a posição que nós estamos inseridos, produzem infelicidade, e a mesma infelicidade pode produzir felicidade ao outro. Se algumas vezes nós reclamamos ou verbalizamos que, puxa, eu não aguento mais comer feijão e arroz todo dia, talvez para essas mesmas famílias lá na África, se pudessem comer só o arroz ou só o feijão todos os dias, eles seriam felizes.
Este é o convite, né, que Kardec nos faz já na pergunta. Para que a gente consiga e pare, se permita em alguns momentos, né, fazer algumas reflexões daquilo que está à nossa volta e das condições que nós temos. Porque uma das formas, né, de buscarmos felicidades pode se dar sim pela comparação. Se eu me permitir comparar, se eu me permitir avaliar, puxa vida, tá ruim, tá difícil, tá. Mas existem uma infinidade de outras pessoas em condições completamente diferenciadas. E aí ele conclui, né, haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os imortais vão responder, dizendo que com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. São sobre esses três aspectos que nós vamos tentar, né, trazer a vocês as interpretações que fazemos desta resposta e o que o ensino espírita nos oferece em diversas outras obras complementares. O primeiro item é a posse do necessário. No próprio Livro dos Espíritos, na continuação dessas perguntas, Kardec vai questionar os imortais se não teria o homem o necessário. Será que o homem não teria o necessário? Se a gente, né, parar e fazer uma reflexão usando o mesmo exemplo lá dessas famílias que vivem em países onde as condições, né, de sobrevivência são quase sub-humanas, nós poderíamos fazer uma leitura que talvez não, que o homem não tem o necessário. Mas os Espíritos nos dizem que sim. Os Espíritos vêm nos dizendo que sim, o homem tem o necessário, mesmo em condições como essas que se apresentam. Mas a grande questão aqui, e trazendo para uma realidade para nós, né, nós vamos, né, ser infelizes ou vamos produzir infelicidade porque nós somos insaciáveis. Em outra pergunta do Livro dos Espíritos, né, em outra resposta de uma pergunta do Livro dos Espíritos, eles também vão mencionar, né, de que o homem sim tem o necessário, mas como ele é insaciável, ele vive buscando o supérfluo. E por buscar o supérfluo, ele se torna infeliz. Principalmente no mundo que nós vivemos. Kardec traz essa resposta para nós em 1857. Hoje nós vivemos num mundo onde o consumismo, né, essa questão do materialismo, do ter, de conquistar, ele ganha uma proporção muito grande na nossa sociedade como um todo. E nós vamos criando necessidades artificiais. É o desejo do celular, que daí eu demoro tanto para comprar, compro, eu acabei de comprar, 2 meses depois vai lá a fábrica e lança o modelo novo. É uma raiva, né? Puxa vida. E aí eu já fico, né? Eu preciso comprar. Aí eu vejo lá os programas de televisão. Quem que patrocina os programas de televisão? Por que a televisão existe? Em função dos patrocinadores. O patrocinador quer o quê? Nos levar a consumir. E aí a todo instante a gente está estabelecendo este contato. Aí em alguns momentos, em nome, né, desta aspas estabilidade, desta aspas felicidade, desta aspas desejo de uma melhora, né, constante em nossas vidas, e veja, não falamos isso sobre o aspecto de que nós não devamos, né, buscar melhorar a nossa condição de vida. A grande questão são os limites ou o controle que nós damos nesse processo de melhora. Porque como nós somos insaciáveis, eu não tinha um meio de transporte, compro uma bicicleta, daqui a pouco a bicicleta já não serve mais, eu quero uma moto, aí a moto já não serve mais, eu quero um carro, compro um carro, daí aquele carro já não dá mais, porque eu quero um carro novo. Ah, mas daí eu quero um carro com ar-condicionado. Aí a minha casa já ficou pequena, eu preciso de uma casa maior. E aí vai. E aí nós vamos, né, nos envolvendo num processo para alcançar esses objetivos. E algumas vezes, invariavelmente, né, dentro de uma constituição familiar, a esposa e o marido vão trabalhar, vão buscar
o recurso fora. Né? E os nossos filhos, podem-se dizer, podem ficar entregues a outras mães. A mãe televisão. E a mãe televisão vai ensinar o que para os nossos filhos? Qual é o contato que eles estão tendo? Algumas vezes nós, para compensar algumas ausências, nós trocamos presença por presentes. Temos a mãe internet, tem várias outras mães, né? Ou vários outros pais, né? Para não direcionar, vários outros pais que acabam induzindo os nossos filhos, né? Ou nós mesmos vamos sendo criados nesse processo de convivência ou de estabelecer contato com necessidades, que na grande maioria das vezes são artificiais. E algumas vezes, por eu não conseguir, por eu almejar, puxa, mas eu quero tanto comprar a minha primeira casa, mas eu não consigo, e como eu não consigo, eu me frustro. E a frustração me leva àquele sentimento de carência, e por eu não ter, eu vou lá e fico infeliz. Gera infelicidade. Outro aspecto, né, que muitas vezes a gente acaba cometendo alguns equívocos, né, é dentro do processo educacional mesmo. Né? E aí, nós pais, né, até porque muitas vezes, né, hoje o processo, as oportunidades, as facilidades são muito maiores do que a gente tinha alguns anos atrás ou quando nós éramos crianças. E algumas gente diz assim, não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Eu quero oferecer para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E aí, nós não ensinamos os nossos filhos a lidar com as perdas. Nós não ensinamos os nossos filhos a lidar com o não. Me permitam compartilhar uma história que eu vivenciei e que trata diretamente desse aspecto. Tinha 7 anos de idade. Isso já fazem o quê? Uns 2 anos e meio, 3 anos e meio atrás? 5 anos então. Né? 7 anos de idade. Estudava no colégio, Instituto Neopitagórico ali na Vila Isabel. Nasci na Vila Isabel, nasci na minha casa, não nasci no hospital. E naquela época, meu pai, motorista de táxi, né, veio do interior, né, gaúcho, veio do interior de São Mateus. Uma vida extremamente difícil, nunca faltou absolutamente nada para nós. As coisas mais importantes que os meus pais poderiam me dar, eles deram. Educação e princípios. Mas a gente tinha uma dificuldade. 7 anos ia para o colégio à tarde. E naquela época, a gente, no calor, ia para o colégio de Havaianas. Aquela Havaiana, que quando você queria ficar na moda, você virava de lado ela. Ou quando arrebentava a bolinha embaixo, a gente colocava um preguinho para aguentar um pouquinho mais. E nós tínhamos um tênis, que era aquela coisa mais linda, maravilhosa do mundo, a tal da conguinha. Pensa num negócio feio. Mas tinha a conguinha. Na época tinha o Bamba, né? Mas o Bamba era para quem tinha alguma possibilidade a mais. E eu lembro que, com os 7 anos de idade, fui ao colégio e chegando lá vi um coleguinha usando um tênis diferente, que talvez alguns vão lembrar, que era o chinesinho, que tinha um solado verdinho, um solado azul. Eu olhei para aquele tênis e falei, meu Deus do céu, eu quero. Cheguei em casa, falei, mãe, olha, tem um tal tênis assim, assim, assado, a mãe me dá? Ela me respondeu assim, falei, filho, vamos ver, se der, no Natal você ganha. Porque naquela época, nós ganhávamos presentes no Natal e no aniversário, e olha lá. E olha lá. Não dá porque tem dificuldade. Bom, aquele ano, no final do ano, eu não ganhei o chinesinho. E eu não esqueci isso. Guardei isso dentro de mim. Não no sentido, né, de uma certa insatisfação para com os meus pais. Mas aquilo ficou marcado. Cresci, casei, constituí família, meu filho nasceu. A cena se repete. Exatamente aos 7 anos de idade, eu estava em casa, ele chega do colégio, porque a van veio trazer, né, a gente ia a pé para o colégio à época. A van veio deixar em casa, aí ele sobe, eu estou, né, na cozinha tomando um café, ele entra em casa e fala, papai, puxa vida, porque eu queria ganhar um tênis assim, porque o tênis do meu amiguinho é mais bonito do que o meu. Falei, filhinho, só um pouquinho. Peguei a chave do carro e fomos no
shopping ou na loja, não lembro, para comprar o tênis dele. Lembro que comprei em 8 parcelas, porque também não tinha tantos recursos assim. Mas eu não quero que o meu filho viva a experiência que eu vivi. Ou, aspas, a frustração que eu vivi. Ele cresceu. E vocês acham que ele aceitava qualquer tênis? Eu não ensinei o meu filho a lidar com as perdas. Eu não ensinei o meu filho a lidar com os nãos. E aí, isso, vai trazendo, vai produzindo infelicidade. Então, muitas vezes, nessa busca insaciável, pelo ter, ou nessa busca que nós travamos com a posse, com as nossas conquistas, produzem inúmeras infelicidades. A doutrina espírita, o espiritismo não proíbe, não condena em nenhum momento a posse. Se eu tenho condições, fruto do meu trabalho, se eu estou utilizando os caminhos para ter uma casa mais confortável, para ter esta ou aquela condição, ótimo, não tem o menor problema. A riqueza não é motivo de condenação. O que é motivo da gente parar e refletir são quem é que comanda quem, e aí até onde eu me permito, até onde eu vou em busca desses valores, ou dessas conquistas. Eu posso ter aquilo que eu quiser. Preciso ter o cuidado, precisamos ter o cuidado, com a ostentação. Que algumas vezes também, isso é legal, Você compra um celular novo, assim, daí você chega no trabalho, pessoal, atende a ligação na hora, na frente de todo mundo, para todo mundo ver que eu estou com o meu celular, Opa! Não era para ter falado isso, já fui puxado a orelha. Então nós temos que ter o cuidado com a ostentação. O ter, quer uma condição melhor? Ótimo, posso, vou trabalhar, mas eu preciso ter equilíbrio. Eu preciso saber medir muito bem essas questões que envolvem a posse do necessário. E vou fazer outra bem rapidinho, ainda relacionada agora com a minha filha, que também, eu acho que não tinha pensado nisso, aos 7 anos de idade, acho que já comentei isso com vocês. Trabalhava muito, viajava pelo Brasil inteiro, e minha filha, aos 7 anos de idade, eu estava no Espírito Santo, um sábado de manhã, por questões de economia, eu voltava para casa às vezes 3 semanas. Passava 3 semanas fora. Minha filha me liga, eu atendo o telefone, sábado de manhã. Ela falou: oi papai, tudo bem? Foi tudo, filhinha. Eu falei: papai, sabe o que eu fiz? Coloquei a tua foto na cabeceira da minha cama. Eu falei: puxa filhinha, que legal, o papai também te ama. Aí ela: papai, você sabe por quê? Para eu não esquecer como você é. À época, eu não compreendi e não entendi a mensagem que ela passou. Porque eu estava muito mais preocupado com outros aspectos relacionados à questão material. Olhando para minha família mesmo, que eu quero que eles tenham condições, mas eu não tenho garantia que eu vou estar aqui amanhã. Então, o primeiro segredo da felicidade à luz do ensino espírita é posse do necessário. O controle daquilo que é necessário para que eu desenvolva a minha atividade enquanto estiver no plano terreno. O segundo ponto que eles vão nos trazer, agora sobre o aspecto da nossa vida moral, é a consciência tranquila. Paz de espírito. E para falar sobre consciência tranquila, paz de espírito, nós teríamos inúmeras vertentes. Vamos escolher, como fala de vida moral, vamos escolher os aspectos éticos, a ética. A própria moralidade, vivemos um momento na nossa sociedade, em especial aqui no nosso país, onde temos a impressão, ou quase que a certeza, de que a ética está em segundo plano. Pelos escândalos, por tudo aquilo que nós presenciamos nos noticiários, na televisão, nos jornais, pelo que vivenciamos no nosso dia a dia. Mas, consciência tranquila. O que significa consciência tranquila? O que significa ser éticos? Será que nós somos éticos?
Será que nós respeitamos as leis de trânsito? Será que de repente nós, quando estamos fazendo uma viagem ali, fizemos uma ultrapassagem, aí vem o guarda, eu não converso com o guarda para um cafezinho? Será que eu não baixo música na internet, de algum software lá, porque é pirata, porque é muito caro? Será que eu não compro DVD pirata ali na esquina? Será que quando eu chego numa loja para fazer uma compra e eu peço desconto, aí a moça olha assim, olha, se for sem nota, eu te dou e eu compro? Será que na minha atividade profissional, às vezes eu chego lá no médico e aí 4 horas, eu falo, ó, faz o seguinte, me dá um atestado aí que eu não quero voltar para trabalhar? Tem uma frase do Leandro Carnal, que não é espírita, é um filósofo, que é bastante interessante e que reflete bastante essa questão que envolve os aspectos éticos e a moralidade. Ele diz que não existe um governo corrupto e com uma sociedade honesta, da mesma forma que não existe um governo honesto com uma sociedade corrupta. Um é consequência do outro. Então essa questão da paz de espírito, de consciência tranquila, ela é uma luta que nós precisamos desenvolver conosco mesmo. Eu preciso entender que determinadas questões, determinadas leis que são humanas, como essa, por exemplo, de respeitar as leis dos trânsitos, que às vezes a gente diz assim, tem a indústria da multa. Pode até ser, mas não era muito mais fácil eu cumprir as leis de trânsito e seguir as orientações que estão ali? Não era muito mais fácil, não é muito mais ético, não é muito mais moral? Então a consciência tranquila, para que produza a felicidade em nós, nos convida a todos os instantes a que nós sejamos coerentes. A que a gente procure observar os nossos atos, observar a nossa forma, como nós levamos a nossa caminhada, deixando os aspectos do egoísmo que algumas vezes, não, mas se é para mim, não, olha, vamos lá dar um jeitinho, é coisa pequenininha. E aí nós esquecemos que Jesus diz assim, se não és fiéis nas pequenas coisas, não será nas grandes. E talvez o que nos diferencia, e me perdoem a generalização, da classe política, ou de vários outros que cometem alguns desses escândalos, o que nos diferencia deles talvez seja a falta de oportunidade. Como nós reagiríamos, obrigado, se alguém chega aqui para nós agora e fala, olha, amanhã tem 20 milhões na sua conta e você precisa votar não. E aí você olha para casa, você vê a tua família, você vê lá a tua mãe que está passando necessidade, você vê um monte de coisa que você quer fazer. Aí você vê uma sociedade que diz assim, não, porque político é tudo corrupto, político é tudo isso e aquilo. Quer saber? Como nós vamos reagir a isso? Como nós vamos lidar com essas questões? Não esqueçamos Jesus. Se não és fiel nas pequenas coisas, não será nas grandes. A consciência tranquila, a paz de espírito é este convite a nós analisarmos o nosso comportamento para que verdadeiramente sejamos felizes. Porque senão, não seremos felizes. O terceiro item é que o tempo passa. O tempo voa, né? Lembra dessa musiquinha? Lá atrás, né? O próximo item é fé no futuro. Sem nós alimentarmos essa certeza, esta esperança de que amanhã vai ser melhor, sim. Se a gente não se permitir se impregnar desse sentimento de esperança, essa certeza que tudo vai mudar amanhã, não há como ser feliz. E muitas vezes nós nos permitimos, no mundo atual, contaminados pelas mesmas, pela imprensa, pelas notícias, achar que o mundo está perdido, que o mundo não tem mais solução, que as pessoas não são confiáveis, que eu não tenho que confiar em ninguém mesmo, de que tudo está errado, que eu não posso mais sair de casa porque o meu carro vai ser assaltado, porque a minha casa... E aí nós nos permitimos nos envolver nessas questões que, de novo, normalmente estão envolvidas em aspectos materiais. Jesus está no comando. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso governador espiritual. Então eu preciso me permitir a ter a certeza assim, tá difícil? Tá, mas amanhã vai ser melhor.
Tá difícil, tá complicado, tá, mas tem um propósito. O Espiritismo é riquíssimo em trazer essas respostas ou trazer essas possibilidades a cada um de nós de refletirmos, de raciocinarmos acerca daquela colocação que os imortais nos trazem e aí fazer as nossas interpretações, fazer as nossas comparações. Mas sem acreditar de que amanhã vai ser possível, a gente não se mexe, não se move. Esta fé no futuro, que aqui a gente traduz dentro do aspecto divino, ela é determinante também nas nossas questões materiais. Porque se eu não tenho fé, se eu não acredito de que se eu trabalhar, se eu perseverar, eu vou conseguir viajar no final de ano de férias, ou comprar meu carro, eu também não vou almejar. Este é um sentimento que precisa, né, estar presente para que a gente consiga ter felicidade na Terra. Nós consigamos conviver com estas questões, né, que nós estamos sendo, né, convidados a conviver diuturnamente. Porque estamos num mundo de expiações e provas. Estamos num mundo que vive um momento de transformação deste estágio de expiações e provas para a regeneração. Mas o que é regenerar? É só a gente olhar no dicionário. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que trata sobre isso também. A regeneração se dá por reconstrução. Você reconstrói o quê? O que está perfeito ou aquilo que está destruído? Então, é natural que nós vamos conviver com algumas das situações que vivenciamos hoje. Está lá na Gênesis, no último capítulo, capítulo 18, são chegados os tempos. Se nós nos permitirmos, né, estabelecer o contato e tentar compreender e entender, né, o que Kardec, o que os imortais nos oferecem ali, a nossa vida tende a ser um pouco mais tranquila, quem sabe estabelecer uma relação com a felicidade, porque nós vamos saber que isto é transitório. Além de transitório, tudo que vivenciamos é necessário, exceto quando nós procuramos, né? Algumas vezes nós, por teimosia, a gente insiste em buscar alguns caminhos, né? Não, eu quero e eu vou continuar, então se eu pego o meu carro e saio a 200 km por hora na estrada, eu estou correndo um risco que não tem nada a ver com Deus, né? Às vezes, mas por que será que aconteceu isso? Será que Deus quer? Né? Absolutamente nada. Se eu faço, né, uso do alcoólico, né, ou as outras substâncias psicoativas que alteram o funcionamento do meu organismo físico, é uma decisão minha, livre-arbítrio. Mas, invariavelmente, as questões que envolvem a nossa vida têm sim uma razão, têm um porquê, né? E essa razão e esse porquê é a nossa felicidade, que vai se traduzir no nosso processo de depuração. Podemos ser felizes na Terra? Esta é a pergunta que talvez poderia ser feita a todos os instantes e que pudesse nos levar a refletir acerca de como nós levamos ou nós seguimos a nossa caminhada terrena. Kardec vai nos dizer lá na Revista Espírita, em março de 1865, que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Olha só, a gente tem dificuldade, né, de aceitar, né? Não, mas não é bem assim. Você está falando isso porque você não vive o que eu vivo. Mas é exatamente assim, gente. Assim, ser feliz é compromisso para hoje, que se inicia pelo olhar para as coisas do mundo, passa pelo coração em forma de reconhecimento pelos presentes que nos chegam, completa-se em gratidão, oferecendo à vida o que ela nos dá em abundância. Será que nós reconhecemos todos os presentes que chegam até nós? Será que nós lembramos desta
gratidão, desse reconhecimento. Falei, puxa vida, se eu não tenho ainda o que eu almejo do ponto de vista material, mas eu já tenho muita coisa. Tantas oportunidades. Viver como nós aqui hoje, né? E aí Joana de Ângeles, na sua Psicologia da Gratidão, ela vai tratar isso, né? Desse aspecto de agradecer. Agradecer pelo mal que não nos alcança. Porque vivemos num estado, vivemos numa cidade, vivemos num país onde nós não convivemos ainda com os abalos sísmicos, né? Com os terremotos, com os tsunamis, com as guerras civis, com as guerras santas. Quantos outros países você não tem a liberdade de andar pelas ruas? Nós não vivemos isso. Será que nós agradecemos por isso? Será que nós agradecemos o fato de poder abrir os olhos quando nós acordamos pela manhã? É dessa gratidão, né, que o Momento Espírita de novembro de 2011 está nos convidando a refletir. Esse processo de agradecer. E dentro desse contexto da gratidão, me permitam compartilhar uma outra história que eu tive a felicidade de estar presente, ouvir e de participar, né? E que gostaria de dividir com vocês, com as minhas palavras e com a minha emoção. 2019, 2015, 2016, entre 2015 e 2016, fora convidado a participar de um culto ecumênico em uma empresa lá em Pinhais. Empresa essa onde os proprietários são adventistas. E eles resolveram, né, para dar graças, né, realizar esse culto ecumênico. E convidando representantes, pessoas de outras, né, religiões. Eu estava como espírita, né, tinham católicos, né, tinha um representante do budismo, alguns outros evangélicos de outras linhas, mas fato é de que foi um evento extremamente bonito, porque o adventista, em especial, tenho amigos pastores que vão na minha casa, saem almoçar, a gente vive se encontrando, às vezes vou lá, principalmente na igreja central, ali que é na Carlos de Carvalho, eles têm uma relação muito forte com a música, né? Então, os cultos deles são regados de música. E músicas maravilhosas, porque a música nos eleva tanto, né? A música é orar duas vezes, né? Quando a gente se permite estas conexões. E o culto aconteceu de uma maneira muito bonita, né? Houve um momento, né, da pregação, que daí a pregação foi exclusivamente do adventista, de um pastor adventista, trazendo questões extremamente importantes, né? Que algumas vezes dizem assim, mas a ótica dele é diferente da minha, ele não, né? Gente, se a gente se permitir, a gente vai chegar, né, a conclusões de que os caminhos são exatamente os mesmos, né? Só que buscam, né, crenças, dogmas diferentes, mas o caminho é o mesmo. E aí, depois que termina o culto, que canta a última música, um pastor que estava ali não para fazer aquele culto, de licença, e falou, olha, eu posso dividir uma história com vocês? E é essa história que eu quero compartilhar. No ano de 2011, esse pastor fora convidado a participar de uma missão, como eles chamam dentro da igreja adventista, junto com mais 9 pessoas integrantes da igreja, numa atividade na África, num país que eu não me recordo o nome, numa cidade que eu também não me recordo o nome. Era uma missão de 3 meses, eles se ausentariam durante 3 meses da relação em família. E foram. Na fala desse pastor, ele nos conta que já tinha ouvido falar de miséria, já tinha ouvido falar de pessoas necessitadas, de que algumas vezes, né, presenciava por revistas, por imagens na televisão, mas nunca houvera tido a oportunidade de presenciar e ver ao vivo aquilo que esta viagem proporcionou a ele. Para que vocês tenham uma ideia, a feira que era realizada nessa cidade acontecia com jornais expostos naquilo que se pode chamar de calçada e rua, e ali era comercializado, entre várias outras coisas, pele de rato seco, que era né, das possibilidades de alimentação. A atividade se decorria, né,
durante vários dias, várias semanas, até que em determinado momento chega até ele a pessoa que organizou a viagem desses pastores, em especial a esse, de nome Alex. Diz: pastor Alex, tem um jovem que gostaria muito de vir até aqui, mas ele não está em condições, ele não tem como vir. O senhor se incomodaria de irmos até ele? Mas claro, por que não? O nosso propósito é exatamente esse. É de vir aqui e levar até esses nossos irmãos a palavra de Deus. É levar até aos nossos irmãos a palavra da salvação. Eu vou sim. Pode agendar que eu vou. E na data aprazada saíram muito cedo. Porque apesar de ser 80 quilômetros do lugar onde estavam, a viagem levava em torno de 4 horas. Porque a estrada, se é que dá para chamar de estrada, não tinha a menor condição de tráfego. E foram o pastor Alex, este representante desse país, e mais outro convidado. Quando chegaram ao destino final, um lugarejo, uma casa perdida, né, naquilo que se pode dizer de uma paisagem completamente árida, o pastor Alex desce do carro e vai em direção à casa, quando a porta se abre e vem uma senhora. Eles se apresentam com o tradutor e essa senhora diz que o jovem está o aguardando na parte de trás da casa. O pastor se dirige para lá e quando ele contorna a casa, que ele visualiza esse jovem, ele para. Vejam a coragem dele de contar isso para nós. Ele para, olha e vê a figura de um jovem que está segurando pelas mãos, amarrado numa árvore, com uma fogueira embaixo, produzindo muita fumaça. O corpo completamente tomado de feridas. Sangue e pus se misturam no corpo daquele jovem. Ele para e não consegue se movimentar. O primeiro pensamento que vem à sua cabeça, fala: meu Deus, e se a doença dele for contagiosa? Eu tenho 3 filhos. Eu estou a 4 horas de um socorro médico. E se a doença for contagiosa? E ele ficou, pastor Alex ficou paralisado naqueles instantes. Não conseguia se movimentar. E aí na fala dele, movido por uma força que ele não consegue explicar, naquele momento, depois ele vai entender que essa força é de Deus, e nós vamos entender, né, de que essa força vão vir de diversos amigos espirituais ali presentes, ele é levado ao encontro desse jovem. E ao chegar perto dele, o jovem solta uma das mãos e estende para cumprimentar. E o cumprimento nessa região não é o cumprimento normal de mão aqui, é aquele cumprimento que você pega nos braços inteiros. O pastor sentia escorrer pelo seu braço o sangue e o pus das feridas desse jovem. Ele não conseguia verbalizar absolutamente nada. Estava paralisado, dominado por sentimentos relacionados com o seu estado, com a sua situação, da sua vida, da sua família. O jovem olha para ele e diz: pastor, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui. O pastor continua imóvel, sem conseguir expressar uma palavra. O jovem, pela segunda vez, olha para ele e diz: pastor, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui. A cena prossegue, a paralisia é total. Perdido em sentimentos, em emoções, pela terceira e última vez, o jovem olha para ele, esboçando um sorriso largo, uma felicidade indescritível pela fala do nosso amigo, e diz, pela terceira e pela última vez: pastor, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui. Pastor Alex,
envolvido numa emoção muito forte, sem conseguir expressar, verbalizar qualquer coisa, faz uma prece silenciosa, agradecendo a Deus pela oportunidade que aquele momento, aquela situação oferecia a ele. Ele que estava ali para levar a palavra de Deus, ele que estava ali para levar o conforto e o consolo àquela gente, àquela população completamente desprovida de qualquer recurso da ótica material. Ele saía dali fortalecido, ele saía dali com um ensinamento que marcaria a sua vida a partir daquele momento. A partir daquele momento ele passa a ter uma compreensão completamente diferente da questão de agradecer. A partir daquele momento ele passa a ter uma compreensão muito maior do seu papel enquanto o homem de Deus dentro da crença religiosa que estava vinculado. E o significado do agradecer muda completamente. Passa a ter proporções completamente inexplicáveis. Assim, se em alguns momentos nós entendermos, acharmos que não temos razões para agradecer, que a nossa vida está difícil, está complicada, e às vezes ela é mesmo, que possamos lembrar dessa pequena história como um combustível, como algo que nos motive a parar, a estabelecer ligação com o Criador e falar: Pai, ajuda-me. Eu gostaria muito de mudar a forma como eu conduzo a minha vida, os meus pensamentos, mas ainda tenho muitas dificuldades. Reconheço a minha pequenez, reconheço a minha incapacidade de lidar com isso, mas por favor, Pai, me ajuda. Que o Mestre querido, que os meus mentores me auxiliem nesse processo de entender melhor por que aqui estou. E dentro desse contexto, de que é essa pergunta: podemos ser felizes na Terra? Sim, eu encontre as respostas necessárias. Eu encontre em Ti os caminhos necessários para construir a felicidade. Se não a felicidade absoluta, mas a felicidade relativa. Porque se caminharmos com Ti, se caminharmos com Jesus, triunfaremos. Agradeço a casa mais uma vez ao convite, a vocês pela paciência, e que Jesus permaneça conosco.